Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EsquadraCast. Eu sou a Evelyn e vou conduzir com vocês essa conversa que vai ser incrível. A gente vai falar hoje sobre oftalmologia veterinária. Ela, a nossa convidada, é médica veterinária formada pela UFES. Ela fez residência em clínica médica na UVV, mestre em ciência com ênfase em oftalmologia pela Unesp de Botucatu, é especializada em oftalmologia veterinária pela Anclivepa de São Paulo, diplomada como especialista em oftalmologia veterinária pelo Colégio Brasileiro de Oftalmologia Veterinária, uma das coordenadoras do curso de especialização de oftalmologia pela Anclivepa de São Paulo, professora da G9 e proprietária do Instituto de Oftalmologia Veterinária em Vitória, a IOV. Ela é Úrsula, seja muito bem-vinda a esse episódio que a gente vai falar sobre oftalmologia veterinária, um tema tão maravilhoso. E seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite. O prazer é todo meu, é uma honra estar aqui, Evelyn, te admiro tanto pessoalmente quanto profissionalmente, e falar de oftalmologia sempre vai ser uma alegria, né? Então, legal. Muito obrigada. E conta pra gente como é que foi essa escolha, Úrsula, porque oftalmologia é uma coisa que a gente não vê na faculdade. E como que foi o seu caminho, sua trajetória para escolher, né, virar especializada em oftalmologia veterinária? Evelyn, me tornar uma profissional especialista foi algo muito natural. Porque antes da graduação eu fiz um estágio, e no estágio eu já acompanhei um profissional da área de oftalmo e achei interessante. Mas na faculdade nós tínhamos uma biblioteca muito grande e eu sempre tive muita dificuldade de me dedicar a coisas que eu não gosto. Legal. Então eu ia à biblioteca e escolhia livros, e eu escolhi um livro que era um atlas de oftalmologia. Então, nessas disciplinas que eu não conseguia me dedicar, desculpa, professores, eu gastava um tempo folheando um atlas de oftalmologia. E aí, na anatomia, eu gostei, depois fui para um estágio na área de oftalmo, e ali eu já tive certeza que eu gostava de oftalmologia, e as coisas seguiram naturalmente. Depois, eu fui para residência, porque eu tinha um interesse muito grande em entender o animal como um todo, não apenas atender o olho, então fiz a residência em clínica médica e depois só oftalmo. Que legal. E o que mais te fascina quando você atende um olho, assim, né? Quando você atende um animal, né, e volta para essa especialidade de oftalmologia? Eu gosto do detalhe. Legal. De avaliar exatamente o que aquele paciente tem, o que ele precisa. Eu gosto da rotina oftálmica, de ser algo visual, de poder conversar com o tutor, que geralmente quem vem pro oftalmo é uma pessoa detalhista também, então é uma pessoa atenta. Então eu gosto muito da rotina. Que legal. E o que foi mais difícil nessa trajetória em escolher a oftalmologia? Teve algum ponto que você destaca? Porque hoje a gente está aqui conversando, né, sobre uma especialidade, a gente tem um público aqui que é o tutor, que é o médico veterinário talvez recém-formado. O que você considera que foi uma virada de chave assim, na escolha? Eu dei sorte, né? A virada de chave foi sorte e dedicação. Então, na hora que apareceu a oportunidade, eu estava pronta. Mas meu maior medo era não ter mercado. Então, quando eu comecei a estudar oftalmo, eu não imaginava que eu poderia atuar exclusivamente como oftalmo. Que legal. Então, isso foi algo que, na verdade, foi garimpado, né? Porque eu montei uma clínica só de oftalmologia. Legal. Eu me distanciei de toda a parte de clínica geral e cirurgia geral para poder me dedicar ao oftalmo. Mas eu acho que esse foi o meu maior desafio. Que legal. E aí, quando você fala que deu sorte, eu vou te corrigir, né? Nunca você deu sorte, você buscou aquilo, você estava preparada para quando o cavalo passasse, você pulasse nele e aproveitasse essa oportunidade. Por isso, né, a clínica, né, aqui capixaba, e eu vou ser um pouco, talvez abusada em falar, mas é uma das clínicas especializadas referência no Brasil. Eu acho que você merece isso, porque você é extremamente competente. Já fui a sua cliente, né? Já levei, né? O meu cliente, não tutora, né? Então, é muito legal estar podendo conversar com você e passar um pouquinho do que é isso. Falando da rotina, né, da consulta oftalmológica, o que envolve quando eu levo um animal, né, para consultar com você, ou na IOV, ou num médico especializado em oftalmologia, o que
envolve essa consulta? Quais são os exames? O que o especialista precisa avaliar? Muita coisa, Evelyn. É uma consulta que eu acho que de todas da veterinária é o que mais envolve testes. Então, a gente chama de testes oftálmicos. Cada animal vai demandar um específico, né? Mas a gente mensura a produção lacrimal, a gente afere a pressão intraocular, nós fazemos testes de fluoresceína, outros corantes vitais, como rosa bengala, lissamina verde. Nós fazemos exame de fundo de olho, fazemos a biomicroscopia de fundo de olho. Tem vezes que nós precisamos fotografar o fundo de olho, então fazer uma retinografia. Então, é uma consulta que envolve muita tecnologia, muitos equipamentos e despende um tempo maior também do que a média, né? Legal. Mas aí agora vamos traduzir, né? O que tudo isso avalia? Então, quando eu estou colocando uma fluoresceína, quando eu estou fazendo esses exames tão complexos e tão, né, especializados, o que vocês avaliam quando a gente fala de uma consulta comum? Vamos, né, não vamos separar para uma doença, mas uma consulta comum, né, preventiva, por exemplo. O que vocês avaliam, né? O porquê é avaliado aquilo? Vamos tentar detalhar para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Nossos pacientes não falam. Então, a gente tem uma parte do exame que é uma avaliação comportamental. Então, a gente avalia como que eles respondem aos estímulos e aos reflexos, né? Como que está a resposta de reflexo. Então, reflexo à luz, por exemplo. Como quando a gente faz uma resposta de ameaça, como ele responde. Legal. E tem testes que nós precisamos mensurar. Então, mensurar se ele tem olho seco. Ele produz lágrima? Quanto ele produz? Ele tem um glaucoma, será que a pressão tá como? Será que a pressão tá alta ou tá baixa? Legal. Então, como que tá a estrutura? Então, a gente avalia com microscópio clínico, que é a biomicroscopia. Então, se tem uma lesão, se tem alguma opacidade microscópica, a gente precisa desses equipamentos para detectar. Que legal. Da mesma forma que a gente precisa de equipamento para ver o fundo de olho, por exemplo. Então, são lentes, são jogos de lentes e luzes específicos para a gente conseguir avaliar a estrutura ocular. Legal. E a gente pode falar, não sei se ficaria muito complexo, mas falar das estruturas oculares? Você acha que a gente consegue dar uma passada para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo? O que é o olho? Acho que sim. Pálpebra é a nossa parte móvel, né? O que a gente pisca. Os cães ainda têm a terceira pálpebra, que é aquela membrana rósea que fica no canto do olho que protrui. Legal. Então, nós temos a pálpebra. A córnea é a parte transparente do olho, a parte mais anterior do bulbo ocular. Legal. E interno nós temos a úvea, que aí compõe a íris, que é a parte colorida do olho, a coroide. Tudo isso para que a luz penetre o olho e chegue até a retina. Legal. Que a retina vai fazer com que o impulso luminoso seja transformado em elétrico para chegar ao cérebro. Que é lá no cérebro, no córtex visual, que vai formar a imagem. Então, o olho é um captador, como se fosse uma câmera. Legal. Uma câmera conectada a um cabo que vai até o córtex visual para formar a visão. Legal. E me fala uma coisa, os cães enxergam colorido ou enxergam preto e branco? Enxergam colorido. Então isso é lenda, é mito. É mito. Porque isso é uma coisa que, assim, eu acho que é comum. Os tutores te perguntam muito isso? Perguntam. Ai, que legal. A nossa visão tem 3 cones. Na deles são só 2 tipos de cones. Então, é uma visão que tem um espectro de cor diferente do nosso, mas eles enxergam colorido. Entendi. E outra coisa interessante é que apesar deles terem, né, um espectro de cor diferente do nosso, eles enxergam melhor no escuro do que a gente, porque eles têm mais bastonetes na retina do que nós humanos. Então, eles têm uma percepção de movimento muito melhor e uma percepção visual no escuro muito melhor do que a nossa. Ah, que legal. Então não precisa deixar a luz acesa porque eles conseguem se movimentar. Muito melhor do que nós. Legal. E cães e gatos é a mesma coisa? O gato também enxerga colorido? Mesma Também, coisa? Mesmo esquema. Legal. Só que o gato tem mais bastonetes ainda, então eles têm mais percepção Sim. de movimento e de visão no escuro do que os cães, por exemplo. Nossa, é realmente incrível, né? Como eles se movimentam e, em detalhes, assim. Minha gata à noite, ela tá ali andando pra todo lado, não derruba nada. Muito legal. Me fala uma coisa, quais são as doenças mais comuns que um médico especializado ou especialista em oftalmologia atende no consultório? Úlcera de córnea, olho seco, glaucoma e catarata. Se for gato, conjuntivite.
Legal, então o gato tem uma partezinha diferente aí. Totalmente, a oftalmologia de felinos é um mundo à parte. Legal. E vamos falar um pouquinho delas em si. A úlcera, quando a gente traz da úlcera. Vamos falar um pouquinho da doença, quais são os principais fatores, né, que podem causar uma úlcera, mais comuns, para que as pessoas possam saber identificar e trazer o que a gente conversou muito antes aqui nos bastidores, né, que é uma consulta oftalmológica preventiva. Então, vamos falar um pouquinho disso? Existem sinais, né, sintomas que os animais podem manifestar de úlcera de córnea. O principal sinal é blefaroespasmo, então ele fecha o olho porque ele está com dor. Então, quando ele tem um blefaroespasmo, já é um sinal de emergência. Então, blefaroespasmo só para o pessoal... Piscando aquele piscando excessivamente. Legal. Lacrimejando também pode ser um sinal que ele pode apresentar. Secreção? Secreção já é mais característico de olho seco. Legal. Mas uma úlcera de córnea contaminada pode ter secreção também. Legal. Porque ela remela, né? Sim. Mas a úlcera de córnea é uma doença complexa, porque a gente costuma falar que a úlcera de córnea... qual a receita para o tratamento da úlcera de córnea? Não tem uma receita de bolo, porque existem muitos tipos de úlcera. Então, tem úlceras que são superficiais, que são as úlceras que a gente gostaria de atender. Porque é quando a gente consegue intervir clinicamente, só com colírio, e geralmente em 7 dias cicatriza. Agora, quando essa úlcera aprofunda e se torna uma lesão mais grave, a gente já precisa intervir cirurgicamente. Então, o ideal seria que esses pacientes viessem no estágio mais inicial. Então, reparou a alteração ocular, corre para o atendimento oftálmico, para que tenha essa detecção precoce. E aí um prognóstico melhor, né? Com certeza. E aí você não precisa operar, não colocar, submeter o animal a uma cirurgia, e só com o tratamento tópico, né? E aí a gente falou de úlcera, glaucoma que você falou também? Glaucoma e catarata. Glaucoma e catarata. E aí quais são esses sinais, um pouquinho, pra gente falar rapidamente da doença? A catarata, ela é bem característica e, na verdade, o que acontece é que todo mundo acha que todo olho branco é catarata. Nem todo olho branco é catarata. É mito, outro mito, então. Outro mito. As pessoas geralmente ligam, eu queria agendar uma consulta, quanto que é a cirurgia de catarata? Poxa, pode não ser catarata, então a gente precisa consultar para entender. Legal. Mas o principal sintoma da catarata é ficar com o olho branco, mais esbranquiçado. E isso é progressivo. Então, a catarata no estágio inicial, o animal ainda tem visão. À medida que a catarata evolui, o animal vai diminuindo, né, a visão até que ele perca realmente a visão. Sim. Já o glaucoma, ele é caracterizado pelo aumento da pressão intraocular. Então, aumenta a pressão do olho e o nervo óptico pode sofrer. Então, o glaucoma é uma doença muito grave. De todas que a gente atende, o glaucoma é a pior, porque ela cursa realmente com cegueira e tem casos que a gente, inclusive, perde o bulbo ocular por causa dessa doença. Sim. E aí existe, por exemplo, a gente já deu essa dica aqui para quem tá junto com a gente assistindo, que a úlcera pisca, né? Então, se tem um blefaroespasmo, isso é um sinal de alerta. No caso da catarata, a gente fala do olhinho branco. E no caso do glaucoma, quais são os sinais que o tutor deve ficar atento para levar rapidamente? Glaucoma fica com o olho vermelho, pode ter uma assimetria, então um olho ficar maior do que o outro. A córnea pode ficar azulada, que é essa estrutura mais anterior do olho, que deveria ser sempre transparente, pode ficar azulada. São alterações compatíveis com glaucoma. E existe alguma raça mais predisposta para essas 3 doenças? Algumas raças, né? Para úlcera de córnea, sem dúvida o Shih Tzu, né? O Shih Tzu é muito predisposto porque eles têm uma diminuição da sensibilidade da córnea. É um bulbo ocular muito exposto, susceptível a mais lesão devido a essa exposição. Tem Shih Tzu que tem um piscar incompleto. Tem Shih Tzu que dorme com o olho aberto. É comum o tutor falar, ele dorme com o olho entreaberto. Isso é preocupante, porque esse olho vai ressecar e eles têm uma sensibilidade baixa. Ou seja, quando eles manifestam a dor, é porque essa lesão já está mais grave do que deveria ser. Diferente de um poodle, por exemplo. O poodle, qualquer microlesão, ele já fecha o olho, ele já manifesta a dor. O Shih Tzu não. Então, a apresentação deles para consulta oftálmica geralmente é mais tardia.
E é realmente verdade. Falando como tutora, né? Eu tenho uma Shih Tzu e ela dificilmente demonstra. Eu olhei até o olhinho dela outro dia, né? Porque, até por conta do nosso pod. E aí, quando eu vi realmente alguma coisinha diferente. E eu falo, cara, realmente ela não demonstra. E você falou, e eu vejo nitidamente o poodle é aquele que você vê o olhinho sempre fechadinho. Que legal isso. Isso é uma dica de ouro, né? Quando a gente fala de prevenção de uma consulta, né, antecipada, para que você não tenha um prognóstico ruim depois, né? Se eu pudesse dar uma dica, seria essa. Notou o olho fechado? Liga na recepção da clínica e fala: meu cachorro tá com o olho fechado, é uma urgência, eu queria agendar para hoje, para que a gente consiga tratar precoce, no início da afecção realmente. Legal. Glaucoma, tem alguma raça predisposta? Tem. Quais são? Basset Hound, Husky Siberiano. Isso para o glaucoma primário, que é um glaucoma genético, né? Ok. Beagle também. Mas o glaucoma pode acontecer secundário a uma inflamação do olho. Então, vamos supor, o animal tem uma doença do carrapato e o olho inflamou, teve uma ehrlichiose, uma hemoparasitose, o olho inflamou. A partir do momento que ele inflama, começa a ter muita celularidade dentro do olho. Eu costumo comparar o olho com uma pia. Então, tem uma torneira e tem um ralo. Tem que ter um equilíbrio do quanto ele produz de água, quanto a torneira está aberta, com o ralo. Se esse ralo fica entupido com células inflamatórias, esse líquido não tem para onde extravasar e aí vira o glaucoma, que aumenta a pressão. Então, uma inflamação ocular pode evoluir para um glaucoma. E aí não tem raça predisposta. Qualquer animal doente pode manifestar. Caramba, é complexo, né? E você falou que tem um glaucoma primário, que é o genético. E tem alguma doença que, além da doença do carrapato que você trouxe, alguma doença endócrina, que seja que o glaucoma seja um sinal clínico disso? Que você tenha que tratar em conjunto, talvez com uma especialidade, né, de endocrinologia? É muito comum. É muito comum, porque o olho manifesta doença do organismo como um todo. Então, doenças infecciosas podem se manifestar, doenças metabólicas, como diabetes mellitus, o hipercortisolismo, que antigamente era chamado de hiperadreno, também pode cursar. O hiperadreno faz tudo, né? Aumenta triglicerídeos, colesterol, aumenta a pressão arterial. Então, o animal pode ter até um descolamento de retina por causa da hipertensão arterial. Na verdade, a hipertensão arterial, geralmente o primeiro sintoma, o primeiro sinal que o animal manifesta é o descolamento de retina. Então, o ideal seria que esses pacientes idosos, todos da mesma forma que deveriam aferir a pressão quando vão ao veterinário, deveriam fazer fundo de olho para ver se tem algum sinal de lesão em órgão-alvo. Então, na verdade, a especialidade, eu falo que nunca é uma especialidade, vê se me corrige se eu estiver errada, tá? Mas assim, você nunca pode olhar só o olho. Né? Em nenhuma especialidade você tem que olhar o animal. Em todas as especialidades você tem que olhar o animal como um todo. E você vê essa diferença assim no seu olhar clínico, porque você tem um sucesso muito grande. Então você olha o animal como um todo, você visualiza que isso faz diferença no seu pós, né? No seu sucesso ao tratamento. Sem dúvida, um bom especialista ou profissional especializado, ele tem que ser um bom clínico geral. Ele tem que entender os exames, ele tem que avaliar o animal como um todo, ele tem que palpar linfonodo, ele tem que olhar a mucosa, ele tem que perguntar dos sintomas, dos sinais clínicos que esse paciente está apresentando. Então, está comendo normal, está bebendo muita água, como estão as fezes, como está o esquema vacinal, porque se a gente centrar só no nosso órgão, a gente não vai ter sucesso. Que legal, né? E aí é como um todo, né? A especialidade é uma soma, né, Úrsula? Nessa evolução da medicina veterinária que a gente vê. Cada vez mais eu vejo veterinários bem-sucedidos e especializados, especialistas na medicina veterinária. Isso é maravilhoso. Só pra gente finalizar a doença, a gente falou do glaucoma, falamos da úlcera e esquecemos da catarata. Tem alguma doença predisposta? Tem alguma raça? Tem alguma coisa que a gente possa destacar dessa doença? A catarata ela é muito comum e ela tem uma causa genética nos cães. Então, eles podem apresentar catarata mesmo jovens. Então, já operamos cães de 2 anos, menores do que 2 anos, e cães idosos também, com a catarata senil. Caramba. Mas o mais comum é a catarata juvenil. Então, cães até 7 anos. E a catarata ela tem estágios de maturação.
Então, de acordo com o estágio de maturação, a taxa de sucesso na cirurgia altera também. Então, antigamente, operava a catarata no estágio mais avançado, quando o animal já não tinha visão. Hoje, já se sabe que quando a gente opera a catarata no estágio inicial, a taxa de sucesso é muito alta. Muito maior do que na catarata avançada. Então, a taxa de sucesso de uma catarata imatura, por exemplo, é em torno de 90%. Então, Caramba. de 10 animais que operam, 9 voltam a ver. Então, a catarata principal seria isso, operar no estágio inicial. Mas para operar no estágio inicial, ele tem que fazer a consulta quando a catarata ainda não está tão branca assim. Sim, legal. E aí, tudo isso que a gente falou, obviamente a gente separou 3 doenças, né? De uma gama enorme que você deve atender no seu consultório diariamente. Mas assim, tudo isso voltado para quanto mais precoce, né? O tutor visualiza, ele tá atento aos sinais, maior a chance de sucesso. É isso? A gente pode definir como isso? Ou o tutor estar atento, ou ele fazer consulta preventiva, né? O ideal seria, por exemplo, um Shih Tzu. Shih Tzu é predisposto a ter alteração de cílio, e ele tem essa formação desde filhote. Então, o ideal seria um Shih Tzu de 1 ano de idade fazer uma consulta, um check-up para avaliar se tem algum cílio crescendo fora da posição, se a produção lacrimal dele está normal, assim como animais idosos. Então, todas as raças, não só os braquicefálicos. A gente fala Shih Tzu, mas eu estou englobando todos os braquicefálicos. E os braquicefálicos, só pra gente, né, falar o que são os animais de focinho achatados. Então, boxer, pug, bulldog francês, bulldog inglês, todos nessa linha. Evelyn, pug também é uma raça muito crítica. O pug, ele não faz tanta úlcera quanto o Shih Tzu. Mas o pug tem uma doença chamada ceratite pigmentar, que começa a pigmentar a córnea, que é a estrutura transparente do olho, e vai cobrindo. Mas esse pigmento, ele é castanho, que é da cor do olho. Então, o tutor não repara bem. Então, se eu pudesse dar uma dica para o tutor de pug, seria: ilumine o olho do seu cão. Procure por mancha. Leve o pug para consulta oftálmica precoce. Porque esse pigmento a gente não tem como tirar. O nosso objetivo é frear a deposição. E praticamente todos os pugs têm ceratite pigmentar. Caramba! Nossa, são coisas simples que, se o tutor aderir, ele consegue, sim, dar um prognóstico de vida muito melhor, né? Uma qualidade de vida. E falando de qualidade de vida, o que você considera, assim, qual é o impacto da saúde ocular na qualidade de vida? A gente consegue fazer essa junção, assim, essa comparação? Com certeza. Imagina, né? A gente costuma falar que a visão não é o principal sentido do cão. Tudo bem. A visão é o nosso principal sentido. Então vamos ficar sem paladar e sem olfato? Ou vamos tirar o nosso tato? Como a gente vai ficar, né? A gente não vai ficar bem. Não. Na época da pandemia, que todo mundo perdeu o paladar quando estava com a doença. Como é que foi péssimo, né? Muito ruim, né? As pessoas falavam... eu tive familiares que falavam: gente, eu não sabia que era tão importante assim, né? Esse sentido. Exatamente. Então, imagina um cão que fica idoso. Ele vai ter problema ortopédico, vai ter dificuldade de se locomover, vai ter uma perda da audição, ele vai ter uma perda do olfato e ainda fica cego. Coitado, é o cão que só vai dormir. Então, a visão é fundamental para a qualidade de vida. E não existe essa de falar: é normal o cão idoso ficar cego. Não, não é normal. Ele teve alguma doença e talvez essa doença poderia ter sido tratada. Então, a visão é fundamental para a qualidade de vida dele, sim. Legal. E na evolução da medicina veterinária, na parte, né, da oftalmologia, evoluiu muito nesse tempo, Quantos anos você tem de formada, Úrsula? Ai, que pergunta difícil. Mas eu sei que Mas enfim, na sua trajetória toda. Tem mais de 10. Tem mais de 10. Então, nesses 10 anos que você está totalmente focada para essa parte de oftalmologia,
O que você enxerga de evolução? Porque antes eu via muito assim, não, ele vai ficar cego mesmo, ou eu vou tirar o olho mesmo. E o que você enxerga que hoje tem, né, disponível para o tutor e para o animal? Porque às vezes a pessoa ela nem tem consciência que é possível fazer isso. Então vamos conscientizar quem está nos ouvindo para saber o que a oftalmologia pode trazer, né, de benefícios e de qualidade de vida pro animal. Os tutores geralmente vão para consulta e ainda fazem piada, né? Do tipo, meu cachorro vai usar óculos. Mas não é bem assim que a oftalmologia veterinária funciona. Uhum. A gente usa até lente terapêutica, lente de contato. Mas é para terapia, não para grau, né? Não para ajuste, por exemplo, de um astigmatismo, por exemplo. Sim. Em que casos que usa a lente terapêutica? Uma úlcera de córnea, por exemplo. Então, a gente recobre a córnea com uma lente de contato para que ele não fique tendo dor na hora de piscar ou quando o paciente precisa de algum recobrimento da córnea para proteger. Que legal. Aí a gente usa lente de contato. Uma evolução na medicina veterinária, né? A oftalmologia veterinária evoluiu muito, como todas as especialidades no Brasil evoluíram. Mas a oftalmologia é uma especialidade muito forte no nosso país. E a oftalmologia brasileira, ela se equipara a grandes países, a países desenvolvidos. Que legal. Nós somos uma potência. Tenho orgulho de falar que nós temos profissionais de ponta mesmo no Brasil. Que legal. E a oftalmologia, ela visa manter a estrutura, visa manter a visão. A gente não consegue mensurar a acuidade, então o animal não vai fazer teste de visão para falar quantos graus ele tem. Sim. Mas a gente consegue ver se ele tem alguma doença. Então, a oftalmologia trata doenças, com o intuito de manter a visão. Sim. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de... Existiu nesse tempo, desses 10 anos que você tem focado na oftalmologia, coisas que você antes não conseguia fazer e hoje você consegue? Com certeza. Quais são essas coisas? Antigamente, as cirurgias corneanas eram muito ruins, né? Muito arcaicas, comparadas a hoje. Então, hoje nós temos membrana, existe transplante de córnea, existem diversas tecnologias que a gente já consegue aplicar. Fios de sutura mais finos, microscópio cirúrgico. A lâmpada de fenda, por exemplo, vem sofrendo atualizações constantes. Que legal. Tonômetros, que antes eram utilizados, hoje já foram substituídos por outros mais modernos. Legal. Então, é uma especialidade que tanto cientificamente como tecnologicamente tem evoluído. A cirurgia de catarata há 10 anos era feita? Era feita, mas não tinham tantos profissionais com treinamento adequado. Legal. E os aparelhos também sofreram mudança. Então, hoje a tecnologia da cirurgia de catarata em cães é a mesma que humanos. Então, em cães também implanta lente intraocular, como é feito em nós humanos. Que então, legal. A cirurgia de catarata é normalizada para nós humanos, né? Mas na veterinária ainda existe uma lenda de que a cirurgia de catarata não funciona, sendo que funciona. E com a mesma tecnologia que é realizada em humanos. Que legal. E quais são, a gente falou muito de qualidade, do bem-estar, mas quais são as coisas mais difíceis que podem acontecer, né? Quais são as consequências de um tutor que talvez não tenha tido tanta atenção ou que não tenha sido talvez direcionado para um especialista que o animal pode sofrer, sabe? Quais são as consequências de um olho não tratado precocemente? Cegueira. Com certeza cegueira, né? Esse é o pior que pode acontecer? E dependendo da doença, se esse olho é cego, não gera visão e gera dor, tem casos que a gente indica a retirada do olho. Mas é o último do último caso. É tudo que a gente evita ao máximo. Sim. E assim, de novo, né? A prevenção sempre na frente. Eu vejo que todos os podcasts que eu faço, que eu trago um especialista, a gente fala disso, desse cuidado. Hoje o animal, ele é um filho, então ele precisa realmente desse cuidado. Você vê, colocar uma lanterninha e ver um pigmento marrom. Talvez a pessoa é super cuidadosa, mas ela não tem essa informação. Então, que legal a gente tá conseguindo compartilhar esse tipo de informação aqui com quem está nos ouvindo. Falando de prevenção e cuidados, quando você faz uma consulta preventiva,
Quais são os cuidados que você dá de orientação, como se fosse... Eu vou comparar a consulta oftalmológica preventiva como se fosse uma consulta pediátrica, porque é tudo novo, né? Então, quais são as orientações que você dá? O que pode, o que não pode fazer, o que deve, o que não deve ser feito, no caso de uma consulta preventiva? Primeiro, produtos oftálmicos são feitos para serem usados no olho. Então, não utilizar produtos caseiros, misturas caseiras, porque hoje a indústria farmacêutica evoluiu e nós temos colírios específicos. Legal. Outra recomendação é não fazer a automedicação, tá? Na consulta preventiva, a gente procura por alterações. Então, geralmente, a gente prescreve o uso de lubrificante para evitar ressecamento, principalmente em paciente que tem um focinho achatado, como o braquicefálico, ou quando o paciente fica muito tempo no ar-condicionado, para lubrificar e prevenir úlcera de córnea. Legal. E aí tem alguma coisa, por exemplo, em banhos, quais são as orientações no banho, na tosa? Por exemplo, o Shih Tzu é um animal que tem uma quantidade de pelo grande ali. Tem alguma orientação que seja melhor, né, a ser feita ou a não ser feita também? A região dos olhos é uma região muito frágil, então a gente tem que utilizar produtos que não gerem agressão à superfície ocular. Então a limpeza tem que ser suave, a gente utiliza muito solução fisiológica para limpar ao redor dos olhos. E em caso de secreção, limpar com solução fisiológica e gaze. Legal. No banho, então tem que tomar cuidado, evitar que shampoos terapêuticos, como shampoo à base de clorexidine, pode fazer uma úlcera química, pode queimar a córnea. Sim. Então, tomar muito cuidado para que esses produtos não caiam no olho. Sim. E caso lave a face, que leve o shampoo de perto do olho para trás. Para trás. Evitar com que ele realmente tenha contato com a superfície ocular. E a tosa do Shih Tzu, por exemplo, tem que ter uma escolha. Ou você vai deixar esse pelo longo, ou você vai sempre tosar para que esse pelo fique o mais baixinho possível para que não toque nos olhos. Legal. Porque isso é uma dor comum quando o tutor chega, assim. Quais são as orientações que você percebe que quando você recebe um tutor, né? Que já é um tutor informado, porque se ele está procurando uma especialidade, já é um tutor que quer receber essa informação. Quais são os erros mais comuns desses cuidados que você falou, que você percebe que os tutores cometem? A normalização das alterações. Então, achar que secreção ocular é comum, achar que um pouco de remela de manhã é normal, achar que esbarrar em um obstáculo vez ou outra é normal. E a limpeza, utilizar algodão. O ideal é usar gaze realmente, porque o algodão deixa fiapo. Então, apesar da gaze parecer mais abrasiva, é o melhor material para realizar a limpeza ocular. Legal. E já existiu algum tutor que usou algo assim que foi a causa do problema? Já. Spray. Spray? Spray aerosol. No olho? Minha existe nossa. E já causou lesão. Ou usar um colírio de corticoide por conta própria. O olho tá vermelho. Automedicação, né? Foi na farmácia, comprou um colírio de corticoide e tinha uma úlcera de córnea. Essa úlcera agravou e teve que ir para cirurgia. Então, algo que seria super pequeno, que vocês tratariam, né, com um colírio, por exemplo, vai às vezes muito além disso. Então, assim, um órgão muito frágil, né, Úrsula? O olho não dá segunda chance, Evelyn. O olho você tem que ser assertivo no primeiro contato. Você tem que saber estabelecer esse diagnóstico. Então, é úlcera. Mas é úlcera por quê? Dificilmente essa úlcera foi um trauma. Há um Shih Tzu de 2 anos que já teve 3 úlceras de córnea. Isso não tá normal. Ele deve ter alguma alteração de cílio ou alguma alteração lacrimal, um olho seco, para que ele tenha essa úlcera de córnea. Não é normal um animal filhote, um animal jovem, ficar tendo úlcera de repetição. E essas alterações, elas são muito discretas. Muitas vezes nós só identificamos ela com o microscópio. Então, esse cíliozinho que nasce para dentro, você só consegue diagnosticar com microscópio? Na maioria das vezes, porque é muito discreto. Então, precisa realmente de ter uma magnificação para a gente visualizar. Que legal. Deve existir aquele que é mais fácil, mas a maioria é aquele pequenininho que você só consegue fazer com um equipamento, né, da oftalmologia. Exatamente. Que legal. E qual caso que você fala bem assim, cara, eu tenho que parar tudo para atender esse caso porque ele é uma urgência gravíssima? Quais são?
toda úlcera de córnea. Úlcera de córnea é uma emergência, cegueira aguda, o animal tinha visão, perdeu a visão, a gente tem que atender rápido, de preferência no mesmo dia. O glaucoma, só que o glaucoma é difícil, porque se o animal tem um olho com visão e o glaucoma começa no outro olho, o animal não esbarra nos objetos. Então, a perda de visão aguda é difícil de detectar, porque o animal não fala que ele perdeu a visão de um olho. Sim. Então, quando o animal tem 2 olhos e ele fica cego, realmente fica difícil. Mas é úlcera de córnea e cegueira aguda. Que legal. E aí o consultório, a clínica, para poder dar atenção a esse paciente. Outra dica boa é o tutor tirar foto do olho. Tira foto do olho e manda na recepção da clínica. Legal. Porque quem trabalha numa clínica oftálmica já está acostumado e treinado para fazer essa triagem. E aí, se o tutor mandar uma foto, a gente vai conseguir triar e dar preferência para aquele que é um caso mais urgente. Legal. Existe alguma doença, alguma comorbidade que seja associada à oftalmologia, que seja muito comum? Então, por exemplo, dessas 3 situações que a gente colocou, mas não precisa ser necessariamente da úlcera, ou do glaucoma, ou da catarata, mas que existe uma doença que seja muito, assim, fala, nossa, chegou com o olho assim, vamos investigar, que pode ser doença carrapato, ou que pode ser... Existe alguma coisa que seja muito associado? São tantas. Vamos falar algumas, as principais. Vamos falar das endocrinopatias. Por exemplo, pode causar um depósito de gordura na córnea. Então, se um paciente tem aumento de triglicerídeos e colesterol, ele pode depositar gordura na córnea. Ou um paciente tem um hipercortisolismo, ele pode depositar cálcio na córnea. Caramba. E aí a gente faz o exame hematológico de triagem, se tem alteração a gente vai falar, não, vai para o endócrino, então tem uma alteração, vai para o nefro. Legal. Para ajudar a gente a selecionar. Multidisciplinar, né? Então vocês vão tratando junto. Qual que é a doença associada que é mais difícil para que você consiga estabilizar o olho? Glaucoma. O glaucoma? Glaucoma é o nosso tendão de Aquiles, né? É uma doença que fatalmente o animal vai ficar cego. Difícil, né? E como que é esse falar pro tutor, conversar, né? Porque eu acho que a especialidade, ela tem um cuidado com o tutor que é diferenciado nesse caso. Então, como conversar? Como que você consegue expor? Como que você faz para expor? E deixar claro, né, que existe esse caminho, mas o que pode ser feito nessa trajetória? Evelyn, é sempre ser muito sincero. É não criar falsas expectativas, mas também não ser pessimista. Então, como eu converso, olha, o que ele tem é um glaucoma, a pressão está aumentada, é um quadro grave, a gente vai desinflamar, entrar com colírios para glaucoma e acompanhar para ver como vai ser essa resposta. Sim. Os tutores, na maioria das vezes, eles são muito atenciosos. Então, eles também reparam. Então, à medida que eles vão vendo o andar da carruagem, Úrsula, olha, essa semana o olho ficou opaco a semana inteira. Ou então o olho ficou vermelho a semana inteira, eu acho que a pressão vai estar aumentada. A gente afere e está aumentada. Ou então, Úrsula, ficou a semana inteira clarinho, não ficou vermelho, vamos ver. Então, quando a gente explica para o tutor, fala da gravidade, quais são as expectativas, eles acompanham junto. Então, quando, por exemplo, um glaucoma desequilibra e a gente tem que ter uma tomada de decisão mais drástica, como a retirada do olho, geralmente é o tutor que pede, porque ele sabe ler os sinais. Sim. Ele sabe quando precisa ir para esse caminho. Mas eu falando como tutora, né, eu acho que a orientação leva o tutor para esse caminho, né? Porque você não quer ver o seu animal sofrer. E aí, quando a gente traz isso, esse contato próximo com o tutor faz toda a diferença, né? Nessa consciência do tutor ao problema. Sim. E tem uma coisa que nós veterinários não precisamos nos doer, né? Porque a gente indica, mas a decisão não é nossa. Que legal. É do tutor. Então, se o tutor quer operar, ok, ele vai operar. Se ele não quer operar, ok também. Essa decisão é pessoal. Sim. E a gente só tem que apoiar. A gente indica e tem que acolher a decisão dele e apoiar. Então, eu costumo falar, olha, tá um momento crítico. Talvez a indicação seja realmente a gente retirar o olho, porque tá doendo.
Se eu sinto que o tutor não quer operar e não vai operar, eu não Sim. tenho que ficar chateada. Sim. Eu não sei quais são os fatores psicológicos, eu não sei quais são as experiências anteriores dele. Então, ok, não quer operar, ok, eu vou controlar para que esse animal Da sofra melhor o maneira mínimo possível. Porque a minha função é só indicar. Sim. Quem vai decidir é ele. E qual que é o ponto mais difícil no tratamento oftálmico? Porque eu falo, né? Igual você colocou que foi perfeita a sua fala, no sentido, a minha obrigação é informar, é passar aquele conteúdo, é passar tudo que eu posso para dizer para ele, olha, esse é o caminho. Mas a gente precisa de uma contrapartida do tutor aderir a esse tratamento, aderir a essas orientações. Qual que é o ponto mais difícil no tratamento oftálmico? A adesão ao tratamento prolongado. Porque geralmente esses tutores eles vão receber prescrições, exceto doenças pontuais, né? Porque na oftalmologia nós temos doenças crônicas, doenças que vão demandar o tratamento o resto da vida. Então esses pacientes precisam de medicação, de uso contínuo e reavaliação. Então eu acho que a parte mais difícil é dar continuidade ao tratamento. Uhum. E qual que é o fator de sucesso que você considera para que você consiga trazer o tutor para o seu lado? Ouvir. Eu tenho que ouvir, eu tenho que entender o que ele quer. Então, qual que é a sua queixa? Ok, entendi qual que é a sua queixa, eu entendi o que você observa. O que te incomoda é o lacrimejamento. Então, é em cima desse sinal que eu preciso trabalhar, para eu ter parâmetro de como que está evoluindo para o tutor. Legal. Não adianta eu, do meu olhar técnico, querer impor o que eu tô vendo pro tutor. Okay. Eu tenho que entender. Então, por exemplo, ele tem uma queixa de mancha de lágrima. Dependendo da alteração que esse animal tenha, não vai melhorar. Então, eu preciso esclarecer. A queixa dele é essa. Às vezes, no exame, eu encontro outras 1000 coisas. Sim. Mas eu preciso falar com ele. Olha, essa alteração, a expectativa é essa, essa e essa. Legal. É dividir com ele o que tá passando. Mas também tomar cuidado para não virar uma aula. Nossa Entendi. Consulta não é aula. Sim. Então, a gente precisa informar qual que é o diagnóstico, qual que é a expectativa e como que é o tratamento. Legal. A gente não vai explicar para ele a fisiopatogenia da doença. Sim. Porque ele não vai entender, vai Sim. ficar confuso e ainda vai se sentir inseguro. Sim, legal. E aí, por exemplo, o dia a dia do tutor, né? O tratamento oftalmológico, ele requer, né, um cuidado, né, um tempo do tutor disponível para pingar muitas vezes colírios a cada 4 horas. Não sei qual é o intervalo mais curto de colírio que você solicita. Dependendo do caso, tem colírio de hora em hora. É uma loucura. E aí, como que você faz? Existe alguma maneira que você consiga adaptar ao dia a dia do tutor, ao tratamento? Existem hoje fármacos, né? Medicamentos que você consiga adaptar à rotina do tutor? Depende da doença. Dependendo do quadro, sim. Novamente, sim, né? A gente indica o que ele vai fazer, aí realmente vai depender. Mas sim, eu tento perguntar pro tutor. De forma bem pessoal, eu pergunto que horas você acorda, na hora do almoço tem alguém em casa, que horas que alguém da família chega, né? Qual é o horário de retorno, para que a gente possa montar às vezes até uma planilha. Como são muitos colírios, tem casos que a gente monta planilha. Então você acorda que horas? Eu acordo 6h30, então 6h30 aplica um, 6h40 aplica outro. Que horas você vai ao trabalho? Eu saio às 8, mas meu marido sai às 9, então eu já ganhei um intervalo 6, 7, 8. Eu já ganhei um intervalo aí de 2 horas que dá para fazer outro colírio. Então, a gente vai entendendo a rotina do cliente para tentar auxiliar o máximo possível. Já passou algum caso muito difícil? Por exemplo, o tutor muito cuidadoso, mas com uma rotina muito difícil, de não ter ninguém em casa. Como que você consegue, obviamente... Nossa função é orientar e ele vai aderir ou não. Mas como que você consegue, assim... qual foi o caso mais difícil que você conseguiu administrar isso e qual foi a melhor maneira? Já teve tutor que teve que contratar uma diarista só para fazer os colírios. Alguém de confiança, ou pedir auxílio à família, pedir para a mãe, para um irmão, ajudar ali naquele momento. Porque os tratamentos prolongados, eles não demandam uma frequência alta. Geralmente isso é no momento mais agudo ali, no primeiro momento que a gente atende. Então a gente apaga o incêndio, naquele momento a gente se aperta
e depois fica mais fácil, mais adequado para a rotina. Legal. E você trouxe isso e cada vez eu percebo que, às vezes, o médico veterinário, ele acha que ele não faria aquilo, mas o tutor está totalmente disponível a fazer. Então, né, aquilo, eu vou orientar e dar as opções. Ele decide ou não se ele quer ou se ele pode fazer esse investimento, né? Evelyn, tem gente que leva o cachorro para o trabalho e hoje em dia isso é normal. Sim. Trabalho ser pet sitter, pet friendly. Pet friendly. Então, é normal isso. Então, hoje em dia, a gente não tem que pensar nisso. A gente tem que indicar, claro que não vai ter um exagero. Óbvio. Então, a gente não pode pecar pelo excesso. Até porque na oftalmo, pecar pelo excesso é ruim. A gente pensa, então é uma úlcera de córnea. Uma vez eu vi que usou colírio de hora em hora. Vou repetir colírio de hora em hora. Não, isso vai ser péssimo. Porque os colírios têm conservantes. E os conservantes são tóxicos para a córnea. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico e instituir o tratamento mínimo, né? Não no máximo. Sim. A gente tem que ir no que aquele animal precisa. Os colírios antiglaucomatosos, eles são muito tóxicos para a córnea. Então, não dá pra gente passar um colírio numa frequência absurda. Sim. A gente tem que ir regulando de acordo com a necessidade, realmente. Sim. E quando você tem, você trouxe aí, fiquei com dúvida. Quando você tem uma úlcera e um glaucoma... Trata os dois. Mas esse jogo dos fármacos, assim, porque se o antiglaucomatoso, ele é tóxico pra córnea e tem uma úlcera, como que você fica nesse bate-bola aí? Usa colírios sem conservante, utiliza os antiglaucomatosos, não tem jeito, mas tenta utilizar colírios colírios para úlceras de córnea que não tenham conservantes. Então, hoje em dia existem antibióticos sem conservantes, lubrificantes sem conservantes. Que legal. Eles têm um custo mais alto. Mas para esse tipo de situação é o que a gente precisa. Que legal, muito bom. Nossa, quanta informação, Úrsula, assim, nossa, eu vejo que é muito legal a especialidade, ela participar de uma maneira tão importante na vida do animal, né? E assim, eu queria que a gente desse uma repassada em tudo que a gente falou, né? Da importância da prevenção, né? Se a gente fosse colocar quais foram os pontos mais importantes que a gente conversou aqui, eu acho que é a prevenção. E aí eu acho que a gente podia recapitular no fato de quando procurar uma consulta oftalmológica. Vamos falar de novo disso, porque eu achei incrível ter a consulta oftalmológica preventiva. Então, são raças, vamos falar de novo desse ponto. Toda raça braquicefálica é predisposta à lesão ocular. Perfeito. Todos. Então, Shih Tzu, Pug, Bulldog, Lhasa Apso, Cavalier, são todas raças que são predispostas a terem lesões oculares. Então, o ideal seria que esses animais fizessem uma consulta preventiva ainda jovens. Legal. E todo animal idoso, independente da raça, também. Perfeito. Além disso, se o tutor reparar qualquer alteração, como olho vermelho, opacidade de córnea, secreção ocular, ficar piscando excessivamente. Legal. E outro ponto interessante que eu queria chamar a atenção é para os veterinários. Que os veterinários olhem para os olhos dos animais. Que eles não subestimem isso, porque quando eles subestimam isso, eles perdem a credibilidade com o próprio tutor. Perfeito. E a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Eu acho que tanto a medicina humana quanto a medicina veterinária é ali, tá todo mundo junto, tá todo mundo focado no bem-estar do animal, que é o principal. Então, assim, se você tem algum desses animais, né? Alguma dessas raças na sua casa, fica de olho. Se você tem um animal idoso, não esquece de ir e fazer uma consulta preventiva oftalmológica. Então, assim, eu queria agradecer imensamente a doutora Úrsula por estar aqui, por compartilhar tanto conteúdo com a gente, tanta dica valiosa. Então, os animais enxergam colorido, né? Então, se eu faço uma cirurgia de catarata, volta a enxergar de 90%. 90% dos animais voltam a enxergar. Então, doutora Úrsula, muito obrigada por compartilhar todo esse tempo, essa trajetória de conteúdo com a gente da oftalmologia veterinária. Muito obrigada por estar aqui, por aceitar o nosso convite. É um prazer, muito obrigada, sempre contem comigo. E o que a gente puder fazer para melhorar a vida dos veterinários, dos tutores e dos pacientes, a gente está à disposição. Perfeito. Então, se você, né, assistiu a gente até aqui, ouviu a gente, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do EsquadraCast e a gente se vê até a próxima.